Reviravolta inesperada nos direitos da UEFA Champions League. Possivelmente Globo e Record estão querendo passar a perna no SBT e tomar a competição europeia para o próximo ciclo da emissora da família Bravanel. Como todo mundo está sabendo, um novo contrato da UEFA com a Warner, que no Brasil é representada pela TNT Sports, que transmite muita coisa na HBO Max, está chegando ao fim e outro já está engatilhado para ser renovado com a mesma empresa e ele sublicencia para a TV aberta com o SBT. Mas fontes ligadas a Globo e ao SBT já estão falando de negociar com a TNT, com o grupo Warner, para adquirir esses direitos da UEFA Champions League pelo próximo ciclo e, segundo informações, a Globo e a Record estão querendo passar a perna no SBT. Vamos entender toda essa celeuma nessa matéria aqui do mídiaesportiva.com. Bom, SBT corre o risco de perder Champions League para Globo ou Record. O SBT pode deixar de ser a casa da Champions League em sinal aberto no Brasil. Depois de alguns anos exibindo o principal torneio de clubes da Europa, a emissora enfrenta a concorrência de Globo e Record na disputa pelo próximo ciclo de transmissão. O atual contrato do SBT chega ao fim após a temporada em andamento, abrindo espaços para uma nova negociação envolvendo os direitos da Champions League. O cenário coloca em jogo não apenas a permanência da emissora, mas também uma possível mudança no mapa das transmissões esportivas na TV brasileira. Segundo a publicação do Jornal Dia, Globo e Record já procuraram a Warner e demonstraram interesse em sublicenciamento da Champions League em sinal aberto. Bem, essa é o cerne principal da notícia, né? A gente vai ver alguns detalhes, mas antes dos detalhes, dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Estamos aqui falando bastante sobre mídia esportiva e futebol brasileiro diariamente. Bem, eu fiz um vídeo há um mês atrás, um mês e meio, falando que o SBT já estava procurando a Warner para negociar a renovação para o próximo ciclo que começa a partir da temporada 27 e 28. E no momento eu até achei, não, já está tentando se antecipar, porque quem espera tempo ruim é jegue, não dá certo. E não à toa, provavelmente já via algum zoom de bastidores, já havia algum interesse, alguma movimentação. Dito e feito, a Globo e a Record entram pesados na disputa da Champions League. Até porque esse é um horário da TV brasileira meio morto. A Champions League normalmente tem acontecido nos meios de semana à tarde, e tanto o Globo como o Record não tem nenhuma programação relevante nesse momento, acaba passando coisas bem genéricas, reprise de novela, de filme, coisas assim, ou jornais, desses jornais Mundo Cão, e um joguinho da UEFA Champions League viria bem a calhar, tanto para um quanto para outro, e aí o SBT precisa botar as barbas de molho, porque no final das contas não vai negociar mais com a UEFA, então não tem mais aquele papo de pensar quem está tratando melhor, quem vai ter mais alcance, etc, etc. Como tá tratando com a Warner uma questão de sublicenciamento, a tendência, como eu falei, a tendência é que quem bota mais, leva. Então, se a Globo botar dinheiro na mesa, pode levar. A Record ou o SBT, que tinha um acordo mais ou menos fácil, talvez vá ter que gastar mais do que planejava para continuar com a competição europeia. Vamos continuar com a matéria? A movimentação da Globo e da Record aumenta a pressão sobre o SBT. As duas emissoras enxergam na Champions League uma oportunidade para fortalecer suas respectivas programações esportivas e conquistar um público de enorme apelo entre os torcedores. O interesse está relacionado ao sublicenciamento da competição para a TV aberta. A Warner, que possui os direitos da Champions League no mercado brasileiro, passa a ter um papel central nas negociações para definir qual emissora poderá exibir os jogos gratuitamente ao público. A presença de uma emissora de sinal aberto continua sendo considerada importante para o UEFA, principalmente pela capacidade de ampliar a exposição da competição e entregar audiência aos patrocinadores do torneio. Nesse caso, sobre esse argumento, Record e Globo saem na frente porque, diferente do SBT, elas têm uma projeção e um alcance nacional maior. Elas chegam a mais cidades, mais estados, mais regiões do Brasil, então a tendência, se for pensar por essa questão, é que essas emissoras possam sair na frente,
levando em conta esse desejo da UEFA. Além de tudo, como eu já falei, a questão financeira, tanto o Globo como o SBT, no momento, financeiramente, tem mais recursos para investir do que o SBT. Vamos ver aí como fica e vamos entender como o relacionamento que o SBT já tem com a Warner pode fazer essa diferença. O SBT tem relacionamento com a Warner como trunfo. Apesar da concorrência crescente, o SBT conta com um importante fator: o relacionamento construído com a Warner ao longo dos últimos anos. A emissora se consolidou como uma das principais vitrines da Champions League no Brasil, ao levar partidas do torneio para a televisão aberta. A parceria permitiu ao SBT associar sua programação esportiva a uma das propriedades mais valiosas do futebol internacional. Esse histórico pode pesar nas negociações, especialmente diante da necessidade de encontrar uma solução que combine alcance, visibilidade e capacidade comercial. A manutenção da Champions League no SBT, portanto, ainda é uma possibilidade. O cenário, porém, está mais aberto que em ciclos anteriores. É isso, né? O fato de você já ter um negócio rolando, já tem um relacionamento, o público já começou a se acostumar com a Champions League no SBT, tem os horários, a linguagem, a forma que o SBT trata a competição, tudo isso pesa. Claro que a Globo ela já tem um canhão maior, porque quando um torneio desse chega para a Globo, aí ele vai ter toda a cobertura diária nos canais abertos, nos canais fechados, na própria YouTube da GETV, no site ge.globo, que deve ser um dos maiores sites esportivos do Brasil. Então não vem só com o histórico, a tradição e a capacidade de distribuição maior que a Rede Globo tem. Tem todos esses penduricalhos, coisas que a Record não tem tanto. A Record ainda precisa investir mais em esporte. O esporte da Record no YouTube, se existe, é muito fraco, muito pouco. Eles estão com a proposta de levar isso para o YouTube, mas até agora pouco se moveu. Então temos aí uma possibilidade de mudanças de ares na Champions League para outras emissoras. Vamos ver como isso corre, vamos ver como isso fica, principalmente agora que a UEFA liberou para a TNT jogos no YouTube. Então tem que ver, os jogos que vão para o YouTube serão jogos da TV aberta? Será que ter jogos na TV aberta e ter jogos no YouTube, levando em conta que esses jogos da TV aberta seriam na Globo, que tem um alcance muito grande, não concorreria com o YouTube? Ou será que isso é irrelevante? Porque o SBT concorre com o YouTube, mas como ele chega a menos cidades, talvez a concorrência com a Globo seja ainda maior e eles possam perder, inclusive, inscritos, enfim, podem perder visualizações no YouTube. Por outro lado, pode chegar a mais gente. É uma conta difícil de fazer, não basta só dinheiro, tem os interesses da Warner, tem como a Warner encara a concorrência e ainda como a UEFA encara tudo isso, porque eu imagino que a UEFA deva ser consultada nesse tipo de negociação. Bem, eu não tenho preferência, onde for para mim tá bom, mas eu quero ouvir você. Eu sei que tem muita gente que torce pela Globo, pelo SBT, pela Record. Para você, onde melhor se encaixaria a Champions League? Na TV aberta? No SBT, onde já está? Na Globo, onde já esteve? Ou na Record, que nunca teve Champions League por lá? Você precisaria montar uma equipe nova para essas questões. Deixe sua opinião aí pra gente seguir o papo desse vídeo na caixa dos comentários. E eu tô deixando 2 vídeos aqui, vídeos que vão falar sobre mídia esportiva e futebol brasileiro. Clica lá que você não vai se arrepender.